A sequência de erros do caso Eloá. Eu não sei desse caso, mas vamos ver. Hoje, ninguém consegue Oi. esquecer todos os erros que foram cometidos ali. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes Um Funko do. Não, não é Terrifier, né? Ah, caraca, que. e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês mais um caso brasileiro, que é um caso que me deixa muito, muito indignada. Quanto mais eu pesquiso sobre ele, mais frustrada eu fico. É bizarro tudo que aconteceu e eu acho que é algo que poderia ter sido evitado de diversas maneiras. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Ó, a abelha do. As Então vamos picada começar do 331. começo. Em 2008, a Eloá tinha 15 anos e ela morava junto com a família em um conjunto habitacional que ficava no Jardim Coab. Santo André, região do ABC Paulista e também aqui do ladinho de São Paulo. Ela estava no ensino médio, ela tinha vários amigos, os próprios vizinhos descreviam ela como uma Corta. garota muito alegre, que se dava bem com todo mundo. A Eloá também era muito ligada com a mãe e com os irmãos, e ela residia com eles naquele apartamento. O pai da Eloá era um ex-policial militar de Alagoas. Quando ela era criança, ela tinha o costume de ir na casa de alguns vizinhos para brincar com outras crianças que tinham na rua, então ela era muito, muito querida. Ela tinha um ex-namorado que ela conheceu 2 anos antes, em 2006, quando ela tinha 13 anos de idade. Eles tinham uma diferença de idade que, na minha opinião, se eles fossem mais velhos e principalmente maiores de idade, não ia ser tão gritante assim. Ih, Mas rapaz. enquanto a Eloá tinha só 13 anos, ele tinha Meu. 19. Como é? O nome dele era Lindenberg. No início, apesar dessa diferença de idade, o Stenberg. Lindenberg ele foi bem acolhido pela família da Hubword. Eloá, E ele aí? frequentava o local e até então ele tinha uma É boa BR, mano? relação com eles e com o irmão mais velho da Eloá, o Douglas. Os dois costumavam a sair no dia a dia e no cinema, mas não demorou muito para o Lindenberg apresentar comportamentos possessivos. Ele era muito Hum. ciumento com relação a ela. Durante esses 2 anos, de 2006 a 2008, aconteceram diversas separações e reconciliações entre os dois. Eu imagino que devia ser aquela dinâmica de que o namoro é meio tóxico, tem muitas brigas, mas ao mesmo tempo as duas pessoas se gostam, então termina, aí Clássico. volta, vê que não dá certo, termina de novo. É aquela grande confusão, né? Algumas testemunhas também falaram que a relação dos dois era bem instável. Ele tinha muitos ciúmes das amizades masculinas que a Eloá tinha, principalmente dos colegas de escola. E depois de um tempo, a Eloá começou a notar que esse comportamento não estava certo. Em setembro de 2008, a Eloá pareceu querer colocar um ponto final de vez ali. Ela já não aceitava mais aquele temperamento, aquela possessividade, ela tinha ficado de saco cheio. E eu acho que depois de tantas indas e vindas, o relacionamento fica super É, não, desgastado. Só eles, que o Lindenberg eles tinham 13 anos. Que isso? não aceitava esse fim. Ele estava com 22 anos nesse ano. Ah, não, Nos não. dias Eles não, né? Eles não. Ela tinha. Então ela tinha 18, 17. dias que se seguiram ao término, ele estava com 22 anos nesse ano. Nos dias que se seguiram ao término, ele insistiu em voltar com ela. Em algumas entrevistas posteriores, ele chegou até a mencionar que antes do caso acontecer, eles chegaram a se reconciliar por alguns dias. Só que essa reconciliação logo acabou quando a própria Eloá demonstrou um pouquinho de ciúmes com relação a ele. Parece que quando eles estavam separados, a Eloá teria visto ele com uma outra garota, demonstrou um pouco de ciúmes e aí na cabeça do Lindenberg ele interpretou essa reaproximação da Eloá
como reatando o namoro. Não sei se ficou muito clara essa parte, mas a Eloá teria visto ele com outra, daí ela decidiu se reaproximar dele, e aí ele achou que a partir disso eles iam voltar, talvez. Só que essa sim. reconciliação não durou. A Eloá continuou manifestando que ela não queria mais ele na vida dela. E foi aí que a perseguição começou. Alguns amigos passaram a relatar que o Lindenberg ficava rodeando o prédio em que a Eloá morava. Ele ficava buscando informações sobre a vida dela, sobre o que ela estava fazendo com outras pessoas. Ele Nossa. mostrava que ele não aceitava a ideia de que ia perdê-la. Ele também falava que o fim do relacionamento só aconteceu por conta de boatos. Ele também teria ficado sabendo Ficou maluco, que a né? Eloá Ficou ficou com maluco. outro garoto, e aí ele estava achando que ela teria traído ele, algo que ele não iria aceitar. Caraca, o Mas maluco começou a inventar coisa pra cabeça. que não fazia sentido. 20 dias antes do crime, ele decidiu que ele ia comprar uma arma. Nada. Ele teria dito que ele estava sofrendo ameaças e que por conta disso ele precisava se proteger. No dia 13 de outubro, Ameaça que da era uma cabeça dele. segunda-feira normal, a Eloá seguiu a rotina dela como estudante. Ela foi para a escola, estudou e depois, à tarde, ela e 3 colegas da mesma sala combinaram de se reunir no apartamento dela para fazer um trabalho escolar. Esses amigos eram a Nayara, de 15 anos, e o Vitor Lopes e o Iago Vieira, que também tinham 15 anos. Por volta de 1h30 da tarde, quando todos eles estavam dentro do apartamento, o Lindenberg apareceu. A Eloá não estava esperando a visita dele, até porque era para o Lindenberg estar no horário de trabalho dele. Então ela ficou bem surpresa e também um pouco preocupada. Ele entrou no apartamento com aquela arma que ele tinha comprado. E aí todos eles lá dentro Tá com o maluco trabalhando e a garota da escola me pega um pouco. ficaram desesperados. Em uma tentativa de fazer ele ficar um pouco mais calmo, a Eloá levou o Lindenberg até a cozinha para conversar. Ali, naquele momento, ela falou para ele mais uma vez que o namoro tinha acabado e que eles não iam voltar. Ela comentou que os dois não davam mais certo juntos. Só que essa negativa, fez o Lindenberg perder ainda mais o controle. Em meio a essa discussão que ele estava tendo com ela, ele saiu da cozinha já com a arma em punho. Ele confrontou os 2 amigos da Eloá que estavam ali, perguntando se algum dos dois tinha envolvimento amoroso com ela. Então aqui a gente percebe que ele era realmente muito ciumento, muito possessivo, e ele estava criando coisas na cabeça, de que só porque ela tinha amigos homens, ela estava envolvido com algum deles. O Vitor teria admitido, sob ameaça, que durante o período em que os dois estavam separados, aconteceu um beijo entre ele e a Eloá. É claro que isso, para o Lindenberg, foi uma grande traição. Ele ficou ainda mais Não queria nem bravo. amigo, A Eloá imagina também isso. começou a gritar, muito preocupada. Talvez ela estivesse tentando pedir ajuda. E aí, nesse momento, o Lindenberg mandou que ela ficasse quieta e apontou o revólver para todos eles. De acordo com uma das vítimas, o Lindenberg teria dito que ia matar todo mundo e depois tirar a própria vida, falando que ninguém ia sair vivo dali. E eu não consigo imaginar o pânico que todos eles estavam sentindo dentro daquele apartamento. Ele manteve os 4 como reféns, com a arma na mão, ameaçando eles constantemente. Ele também anunciou que ele tinha munição para ficar ali dentro o tempo que fosse necessário, e também falou que chegaria a atirar em alguém para provar que ele não estava brincando. A Eloá chorava muito, ela chegou a se ajoelhar nos pés do Lindenberg, implorando que ele liberasse os colegas e evitasse uma grande tragédia. Só que ele estava irredutível. Diante dessas súplicas, ele só ficava debochando e Não, e rindo, foi de 0 a 100 muito rápido, né? Do nada, ela só não tava querendo voltar e do nada ele chegou na casa. Caraca. De piada. Com toda a comoção lá dentro. Foi de tipo, eu não quero mais namorar com você. Não. É sim. Por favor. Você vai namorar comigo agora. Os eu não sei se ficou bem claro. Eu me expresso muito mal, né? vizinhos E começaram eu tô com sono também. a ouvir coisas. A própria família da Eloá também viu que alguma coisa estava acontecendo lá dentro. Então a polícia foi acionada e começou a cercar o apartamento. O Lindenberg começou a ficar assustado e ele chegou até a soltar um tiro para fora, ameaçando a equipe policial que estava chegando no local. Esse tiro que ele soltou foi em direção a um sargento
negociador que estava se aproximando ali. As vítimas, conversando ali dentro, pensaram que talvez se os dois garotos saíssem do apartamento, o Lindenberg ia ficar mais calmo, porque como eu falei pra vocês, ele estava com ciúmes, ele estava desconfiando que a Eloá podia ter alguma coisa com os dois, então eles falaram, tá, talvez a gente fora do apartamento, elas vão conseguir conversar melhor com ele. E o Lindenberg permitiu que os dois saíssem, apesar dele falar pra eles irem embora e que se eles tentassem alguma besteira, ele ia atirar nas costas deles. Por volta das 6 horas da tarde, então um pouco mais depois E o famoso sniper, não tem não? de 4 horas como reféns, os dois garotos foram liberados. O Vitor e o Iago conversaram com a polícia e relataram tudo o que estava acontecendo ali dentro. Quando os policiais negociadores estavam conversando com o Lindenberg, ele falava que ele queria a reconciliação com a Eloá em qualquer custo e também não queria ser preso. Eu acho que nesse momento ele também percebeu que ele estava na vantagem, que os policiais estavam tentando resolver aquela situação da forma mais pacífica que eles conseguissem e que eles iam obedecer, entre aspas, tudo que o Lindenberg pedisse. Então ele fez algumas exigências. Ele pediu cigarro, comida e chegou até mesmo a pedir um telefone celular. Além dos policiais ali fora, toda aquela movimentação atraiu vizinhos, pessoas curiosas. Muita gente ali do bairro começou a ficar ali em volta para ver o que estava acontecendo. Esse cárcere privado durou vários dias. Na segunda-feira, os policiais não conseguiram negociar para que as garotas fossem liberadas. Durante a terça-feira, as negociações aconteceram ao longo de todo o dia. Pela manhã, o Lindenberg aceitou falar pelo telefone com policiais e até mesmo com a imprensa. Ele até concedeu algumas conversas por telefone a uns programas de TV e isso deixou a polícia muito preocupada, porque vocês sabem que nesse momento Pode atrapalhar, né? atrapalhar demais. E atrapalhou. Ele tinha um advogado também, um cara chamado Eduardo Lopes, e aí ele permitiu que o advogado entrasse nas tratativas para ajudá-lo. Esse defensor passou a atuar como um intermediário entre a polícia e o Lindenberg. Ao longo do dia, ele alternava entre alguns momentos de calma e outros de agressividade. Ele proferia várias ameaças para Nayara e para Eloá e falava que ia entregar as meninas no momento certo. Na noite de terça-feira, a polícia conseguiu uma conquista. Eles conseguiram convencer o Lindenberg a liberar a Nayara. Ela deixou o cativeiro ilesa às 10h50 do dia 14. Foi aí que o Lindenberg permaneceu sozinho dentro do apartamento com a ex-namorada. A Eloá estava exausta, ela estava emocionalmente abalada, ela quase não estava dormindo e ainda estava sendo mantida sob ameaça. O Lindenberg ainda estava tendo uma retaliação. Pô, e o cara não dormia, não? Então ele exigia algumas garantias de que ele não ia sofrer nada caso ele se rendesse. Na quarta-feira, a situação já estava se prolongando muito além do esperado. O caso já estava nos noticiários do país inteiro. E aí, nessa manhã, a polícia tomou uma decisão extremamente controversa. Eles tiveram a ideia de mandar a Nayara para dentro do apartamento de novo para atuar como uma conciliadora, na verdade uma mediadora da situação. Eles acreditavam que como a Nayara era uma amiga próxima da Não é possível. Eloá e também tinha ganhado uma certa confiança do Lindenberg enquanto estava dentro do apartamento, talvez ela poderia ajudar a acalmá-lo. Gente, como que você coloca uma refém de volta no cativeiro? Sério, não entra na minha cabeça. Assim, não entra na minha cabeça quem teve essa decisão e as pessoas que concordaram que seria uma boa escolha. Aí ele decide quase as duas, né? Ela tinha sido chamada para falar com o Lindenberg pelo telefone. Até aí eu aceitaria um pouco mais. Esse procedimento já ia fugir do protocolo, porque a Nayara não só era menor de idade, como ela também era uma vítima. Mas as autoridades, que estavam se sentindo pressionadas em encerrar esse caso sem nenhuma vítima, decidiram prosseguir com o plano. Ao longo da quarta-feira, a Nayara participou das negociações em um local seguro. Só que aí o Lindenberg passou a fazer novas exigências. Ele disse que ele queria a Nayara de volta dentro do apartamento também. Nessa hora, Aí foram lá e botaram a segurança da Eloá ao retorno da Nayara. Ela foi reintroduzida dentro do cativeiro na quinta-feira. A decisão também causou uma grande revolta na família da Nayara. O pai dela nem foi consultado e quando ele descobriu que a filha tinha voltado pro cativeiro, ele falou que essa operação era toda uma palhaçada. Na quinta-feira, o Lindenberg também começou a demonstrar um certo cansaço
cansaço físico e também emocional, não é para menos. Ele teria feito uma última exigência. Ele queria um documento das autoridades garantindo que ele não ia ser agredido ou morto pela polícia caso ele se entregasse. Para encerrar o caso de forma pacífica, a procuradoria providenciou esse documento aí. Esse documento foi entregue para ele. Ainda assim, Eu ele criei um falso. não libertou as duas. No dia seguinte, no dia 17 de outubro, uma sexta-feira, já estava todo mundo ali com expectativa de quando aquilo ia acabar. Todas as garantias já tinham sido dadas para o Lindenberg e ainda assim ele não deixava as duas saírem do local. No fim da tarde, por volta das 6 horas, os policiais alegaram ter ouvido um barulho vindo de lá dentro do apartamento que eles acharam que possivelmente era o disparo de uma arma de fogo. Por conta desse som suspeito e preocupados de que o Lindenberg ia executar as duas, os policiais invadiram o apartamento. Uma Caraca, carga perigoso. explosiva também foi colocada na porta para poder arrombá-la. O Lindenberg, acuado pelo som Nossa, mas isso aí foi arriscado, porque se ele só dele ouvir o explosivo, BUM! Ele pode matar todo mundo. da explosão, começou a atirar em direção às duas reféns antes que os policiais pudessem fazer qualquer coisa. Pera, ó. Fala. O Lindenberg, acuado pelo som da explosão, começou a atirar em direção às duas reféns antes que os policiais pudessem fazer qualquer coisa. A Eloá foi atingida por 2 tiros. Um atravessou a cabeça dela e o outro perfurou a sua virilha. Já a Nayara foi baleada no rosto, mas foi um pouco de raspão. Os policiais conseguiram travar uma luta corporal com o Lindenberg. Matou, né? Ali, ele foi desarmado e imobilizado. Depois, ele foi preso em flagrante ainda no local. A Nayara, mesmo ferida na face, conseguiu sair andando do apartamento. Ela e a Eloá foram levadas para o hospital imediatamente. A Eloá já estava inconsciente e ela foi carregada para fora do apartamento. Caraca, que isso? Tomou um tiro na cabeça e não, tomou HS e não morreu? No colo de um dos policiais, estava inconsciente e ela foi carregada para fora do apartamento no colo de um dos policiais. E essa atitude também foi criticada porque ela estava com ferimentos muito sérios e ao invés de esperar os paramédicos e colocar ela em uma maca, a pessoa pegou ela no colo e saiu correndo. Entendo que pode ser ali a vontade de ajudar logo, mas talvez isso possa ter alterado alguma coisa, não sei, possa ter prejudicado o estado de saúde dela. É importante mencionar que quando... Mas será que é porque não tinha lá e aí não... Se esperasse os médicos ela ia morrer? Não sei, não sei se ela morreu, né? Para vocês que alguns programas de televisão fizeram contato com o Lindenberg durante o cárcere, uma das que foram muito criticadas foi a Sônia Abrão, da Rede TV. Ela chegou a ligar para o cativeiro para conversar ao vivo com o Lindenberg e com a Eloá. E isso interferiu... Aí é nada a ver. E eu lembro disso. A linha telefônica da polícia também. Isso também é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu lembro desse negócio. Um programa de TV. Entra em contato só no Brasil, mano. Pra quê? Pra você ter mais audiência? A audiência vale mais do que a vida de uma pessoa que está sendo ajudada ali dentro. A Eloá passou por cirurgias de emergência para tentar conter toda a hemorragia cerebral que ela estava sofrendo. Por algumas horas, as pessoas estavam muito esperançosas com a sobrevivência dela. Infelizmente, no dia seguinte, 18 de outubro de 2008, às 11h30 da noite, a Eloá foi dada como tendo morte cerebral. A família decidiu doar os órgãos da Eloá. Essa atitude solidária deles foi bem destacada pela mídia. Encerrado, né? Pô, só faltava também criticar isso, né? E sequestro tiveram as investigações formais do caso. A perícia recolheu as armas envolvidas, o revólver do Lindenberg e também as armas usadas pelos policiais. Eles queriam determinar quem tinha atingido as duas. Gatorade, hein? Gatorade com a garrafa de biquíni, que clássico. Se tinha sido a arma do Lindenberg mesmo ou as armas da polícia. A perícia teria confirmado que os 2 projéteis retirados do corpo da Eloá eram compatíveis com o revólver do Lindenberg, então eles afastaram a hipótese de que poderia ter sido acidental de algum dos policiais que entraram ali. Mas menos também pior. ficou evidente que o Lindenberg só atirou depois que os policiais abriram a porta e entraram no apartamento. Ou seja, aquele disparo, aquele barulho que eles tinham ouvido antes de entrarem... Na época eles não pensavam em colocar um sniper, não? Porque no sequestro do ônibus, eu não sei qual, não sei se foi o do 274 ou não.
Não, acho que foi um mais recente. Botaram um sniper e aí o sniper matou o maluco. Provavelmente não aconteceu. Ou pode ter sido algum outro barulho, alguma coisa que caiu ali e eles já Foi concluíram 200 que tinha. HS1zinho Alguns só. inquéritos administrativos foram instaurados para averiguar a atitude dos policiais nesse caso. Até porque todo mundo ficou pensando, será que a Eloá teria perdido a vida se os policiais não tivessem invadido o apartamento? Será que eles não teriam conseguido resolver isso de outra forma? Alguns outros erros também foram apontados. Primeiro, o excesso na demora da resolução. Os especialistas criticaram bastante o fato de que a negociação demorou mais de 100 horas. Eles até apontaram que em situações passionais como essa, quanto mais tempo você demora, mais instável a pessoa fica. Outro erro que eu já falei aqui foi colocar a Nayara de volta no apartamento. É, isso aí não tem Felizmente, como. ela passou por cirurgia também e sobreviveu. A coordenação da 100 horas são 4 dias. invasão também foi muito criticada, passou por cirurgia também e sobreviveu. A coordenação da invasão também foi muito criticada, dizem que na hora de invadir o apartamento não teve um comando unificado, a galera meio que entrou instintivamente, não teve uma ordem explícita superior para eles fazerem isso. Outras pessoas também argumentam que, no caso, talvez um tiro de sniper poderia ter salvado a Eloá. Em alguns momentos, o Lindenberg se expôs na Pois é. janela, então talvez podia ter entrado alguém ali. Outros defendem que uma ação letal antes poderia ter resultado no Lindenberg matando a Eloá instantaneamente. Então, tem essas duas. Não. É pra isso que. É para isso que serve a sniper. É pro cara não ter chance de reagir. Mas também o sniper tem que ir HS na hora. Senão não tem. Aí já era. Vertentes. Depois que o Lindenberg foi preso, também vazou um vídeo dele nu na delegacia. Tava todo machucado no momento em que ele estava prestando depoimento. E aí isso sugeriu que ele estava sendo agredido dentro da prisão. Não foi noticiada nenhuma punição para os policiais envolvidos, mas em 2018 o Poder Judiciário reconheceu os erros gerindo o caso e a própria Nayara entrou com um processo e ela ganhou na justiça o direito de uma indenização no valor de 150 mil reais. Eu achei até pouco, tá? Eu acho que tinha que ser mais. O Lindenberg foi preso, ele foi submetido a júri popular e o julgamento aconteceu 3 anos depois, em fevereiro de 2012. Por mais que tenha Apesar de que pagaram com o nosso dinheiro, né? demorado para o julgamento acontecer, ele ficou detido durante todo o período e ele falou pouquíssimo sobre o caso. Durante a fase de instrução do julgamento, ele preferiu ficar em silêncio, abaixou a cabeça, não quis dar nenhuma declaração pública. O julgamento durou 4 dias, teve uma ampla cobertura da mídia e ele estava respondendo por muitas acusações, como homicídio, 2 tentativas, 5 crimes de cárcere privado e 4 disparos de arma de fogo em via pública. As testemunhas falaram sobre tudo o que tinha acontecido ali dentro, então tanto a Nayara quanto Deve o estar Rial preso até hoje. Não sei. deram Não vou. depoimentos. Eles conseguiram confirmar uma premeditação e também a agressão que o Lindenberg estava fazendo ali, né? A agressividade que ele estava demonstrando. No terceiro dia do julgamento, o Lindenberg finalmente decidiu falar no plenário. Pela primeira vez, ele admitiu ter matado a Eloá. Ele tentou apresentar a versão dele dos fatos. Ele falou que no momento final, a polícia estourou a porta e eu tomei um susto. A Eloá começou a fazer um movimento e eu infelizmente atirei. Ele falou que achava que ela poderia avançar contra ele ou contra a arma dele. Ele Sim. também teria falado que tudo aconteceu muito rápido, que ele atirou por reflexo, numa suposta reação impulsiva, mas essa versão contrastava com as testemunhas de que ele premeditava matar Eloá desde o início. O Lindenberg também falou que ele se sentia traído pela polícia porque, de acordo com ele, os negociadores teriam rompido todos os acordos que eles fizeram. Ele depois pediu publicamente perdão para a mãe da Eloá. No final do 4º dia foi proferida a sentença, ele foi considerado culpado de todos os 12 crimes e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. A gente sabe que essa pena é só simbólica. É só simbólica, que ninguém fica preso pra sempre.
simbólica, porque na época em que o Lindenberg foi preso, a pena máxima aqui no Brasil era de 30 anos. Em 2025, o Lindenberg está com 39 anos de idade, ele continua preso, inclusive ele está cumprindo a pena no presídio de Tremembé. Lá dentro, dizem que o comportamento dele foi considerado bom, ele se dedicou a alguns cursos profissionalizantes e trabalhou em algumas oficinas internas que tem lá. Ele também tem uma rotina de leituras, a gente Deve sabe ser que os livros que você lê lá dentro vão abatendo dias 2030. da sua pena, então eu acho que muitos detentos focam nisso. A Nayara, ela teve um longo caminho de recuperação. Ela teve que passar por alguns meses de tratamento para se recuperar das lesões físicas e é claro que ficam os danos psicológicos também depois de passar por um trauma tão grande. Ela procura levar uma vida discreta hoje em dia, ela não deu muitas declarações públicas sobre o que aconteceu, mas para mim a Nayara é uma pessoa extremamente corajosa, guerreira. Eu fico muito feliz que por mais que tenham colocado ela de volta naquele local, ela ainda conseguiu sobreviver, apesar da Caraca. grande injustiça que foi feita com relação a ela. E com relação a Eloá nem se fala, né, gente? Como que pode, né? A gente vê tantas mulheres sendo mortas por conta de relacionamentos abusivos, por conta de homens que não conseguem superar o fim do relacionamento, ou até mesmo acham que as mulheres são posse deles. Isso me deixa muito, muito frustrada. E, eu não sei, eu acho que esse caso também foi um grande circo aqui no Brasil, né? Foi. A gente sabe dos programas de televisão que ficavam passando aquilo. Eu não sei, eu quero pensar que pelo menos isso foi um aprendizado, sabe? Que agora Igual foi o do ônibus. Mas não, mas o do ônibus foi menos. todo mundo sabe que não é pra fazer isso, sendo que era óbvio que não era pra fazer isso. Enfim, um caso muito, muito triste. No livro do Ulysses Campbell, que ele fala de Tremembé, tem um capítulo que ele tá comentando um pouco mais sobre o Lindenberg dentro da prisão. Eu confesso que eu não cheguei ainda nessa parte pra ler, mas fica a dica também de título aí pra vocês que têm curiosidade de saber um pouco Não mais sou desses muito da detalhes. leitura. Os livros dele têm muita coisa sobre esses criminosos, o que aconteceu depois, como que é a vida deles dentro da prisão. Ele faz um trabalho bem sério e muito detalhado de todas essas histórias. Então, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima. Esse caso é doido mesmo. Caraca, mano. Bom vídeo.